é necessário, indispensável, que se garanta o juízo. E o que quer dizer garanta o juízo? Garantir o juízo é oferecer bens para a penhora. É oferecer bens para a penhora. Então, se eu estou sendo executado numa dívida de 20 mil reais, numa execução fiscal, eu vou repetir, numa execução fiscal, tributária, então eu estou devendo 20 mil reais para a União Federal a título de imposto de renda. Caí na malha fina, ela calculou lá, meteu uma cobrança de 20 mil reais. É uma execução fiscal. Eu sou citado para pagar os 20 mil reais ou oferecer bens. Quando eu ofereço bens, quando eu ofereço um carro, eu ofereço uma moto, ofereço joias, ou dinheiro na minha conta, eu ofereço para garantir. A palavra garantir é a informação mais detalhada para a identificação. Garantir é dizer para o juiz assim: seu juiz, estou devendo para a União, ela está me cobrando, o valor é 20 mil, eu não vou pagar, mas eu tenho 20 mil em bens, eu tenho um terreno, ou eu tenho um carro, ou eu tenho uma moto, ou eu tenho joias, ou eu tenho um dinheirinho que está lá depositado, eu vou oferecer como garantia. Não estou pagando, não. Estou garantindo. Estou mostrando que eu tenho condições de pagar essa bosta. Mas que não vou pagar porque eu quero discutir. Quero discutir significa vou entrar com embargos. Então, para entrar com embargos, precisa garantir o juízo. Então, a OAB, quando ela coloca um probleminha de execução fiscal e ela quer que você faça embargos, ela não quer que você faça outra coisa, ela vai dizer que houve penhora. Essa é a palavra mágica. Houve penhora, ou seja, houve garantia do juízo. E agora está garantido, eu posso entrar com embargos. Então, a garantia seria como equivalente a uma chave que só abre a porta dos embargos se eu garantir. Agora, quando for exceção de pré-executividade, que é uma outra peça que a gente vai ver na próxima aula, a aula de hoje, a gente vai focar nos embargos. Quando for assunto que eu tenho para falar para o juiz em defesa do meu cliente é um assunto de ordem pública. O que quer dizer isso? É um assunto que o juiz mesmo poderia ter visto e ter falado na hora. É de ordem pública. Pública é para todo mundo, inclusive o juiz. Como prescrição. Então, voltamos lá na minha historinha. Eu caí na malha fina e estou devendo, segundo a União Federal, 20 mil reais. 20 mil reais. Não paguei. A União iniciou uma execução fiscal. Eu sou citado para pagar os 20 mil. Só que eu percebo que está prescrita a dívida. Já faz mais de 5 anos. Eu estou falando do imposto de renda de 2010. Nós estamos em 2020. E isso aí já prescreveu. Ó, já está prescrito. E o juiz poderia ter reconhecido a prescrição de ofício
Sim, prescrição é matéria de ordem pública. O juiz reconhece de ofício. Ele, juiz, toda petição que ele recebe, é porque eles são preguiçosos, né, pessoal? Mas ele tinha que pegar a petição, olhar a história e contar no dedo. Deixa eu ver quando aconteceu isso. Ah, aconteceu lá em 2010. Nossa, entrou em 2020? Deixa eu contar. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ixi, já passou o prazo, prescreveu. E o juiz nem mandaria me citar. Para que ir lá me encher o saco, gente, se a dívida está prescrita? Mas como o juiz não lê, estava prescrito, mas ele não lê, ele mandou me citar. Então eu penso assim, poxa vida, será que eu vou ter que oferecer meus bens, oferecer meu carro, oferecer minha moto para esse processo de 20 mil para dizer que eu não vou pagar porque prescreveu? Mas você acha justo? Além de já estar com meu nome negativado, já estar na dívida ativa, ainda vou ter que deixar meu carro penhorado durante anos, porque um processo demora anos. Né? Não é legal ter os bens penhorados. Então, quando a gente puxa esse fio de raciocínio, a exceção de pré-executividade é para não ter penhora. É para não sofrer a penhora. E o requisito mais importante, tem que ser matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e que não dependa de prova. Não tem que ter audiência, não. Tem que chegar chegando. Então, quando a OAB quer que você faça essa petição, essa peça chamada exceção de pré-executividade, ela vai dizer que é para impedir, inclusive, a penhora. Ainda não aconteceu a penhora. E olha com atenção para o problema, porque só uso a exceção diante de matéria de ordem pública. Então, deve ter alguma coisinha ali de ordem pública. Ou processou a pessoa errada, ou já prescreveu, ou houve decadência, que são assuntos de ordem pública. Pois bem, dito tudo isso, feita essa introdução, vamos lá para o nosso material, que eu vou disponibilizar agora, para a gente analisar. Espera só um pouquinho. Embargos à execução fiscal. Toda a aula de prática tributária e de direito tributário, a gente vai lembrar daquela linha do tempo da relação jurídico-tributária. Isso eu vou falar até o final do ano, você vai sair daqui com essa linha decorada, de tanto que você vai ver nas minhas aulas. Tudo começa com uma hipótese de incidência. Uma situação abstrata prevista na lei, porque em tributário não há tributo sem lei, então uma lei vai dizer: quem tiver imóvel urbano deverá pagar IPTU. Isso é uma hipótese. Quem tiver. Aí eu, Vanner, eu compro um imóvel na cidade. Então, comprar é o fato gerador. Ter um imóvel na cidade faz gerar o pagamento do IPTU. Nasce, portanto, uma obrigação tributária. Essa obrigação quer dizer que haverá um credor, no caso do IPTU é a prefeitura, e haverá um devedor, no caso, o proprietário daquele imóvel urbano, cujo fato faz gerar o imposto chamado IPTU. Nasceu a obrigação, ela precisa ser lançada. Lançada.
Se não lançar, caduca. Caduca o direito do governo. É a decadência. Lançada. Pois bem, lançou o IPTU de 2020, porque o Vanner, em virtude de ter um imóvel, tem obrigação de pagar. Feito o lançamento, constitui-se o crédito, ou seja, a partir do lançamento, a gente pode estufar o peito e dizer: o governo da cidade de Guarulhos tem um crédito, um valor para receber líquido, certo e exigível do Vanner, que é proprietário do imóvel e que não pagou IPTU. Nasceu o crédito. Esse crédito é uma grana para receber, eu tenho um crédito, ele será inscrito na dívida ativa, de onde se extrairá uma certidão. Certidão da dívida ativa é um documento que vai dizer: o Vanner, CPF, morador em Guarulhos, está devendo. Então, isso é um anúncio, é um caloteiro de imposto, de IPTU, para a Prefeitura de Guarulhos. A partir desse momento, então, com a certidão da dívida ativa, o governo tem que entrar na justiça para cobrar, para receber. Já que eu não paguei espontaneamente, agora ela vai ter que entrar na justiça para receber. Esse entrar na justiça para receber se faz através de uma execução fiscal. Execução fiscal é regida no Brasil por uma lei própria, uma lei só para o governo cobrar dívidas, valores que estão sendo devidos. Iniciada a execução fiscal, o governo tem 5 anos para entrar. Na OAB sempre vira e mexe, quando vai contar a historinha de que há uma execução fiscal, está embutida ali algumas datas que levam à resposta de que já prescreveu a perda do direito de ação. O governo comeu bola. Com a certidão na mão, demorou mais de 5 anos para te executar. Se demorou mais de 5 anos, prescreveu. É a perda do direito de ação. Não pode mais entrar com a ação. Pois bem, não prescreveu. Entrou com a execução fiscal, eu sou citado. Para quê? Para, entre aspas, presta atenção, entre aspas, me defender. Me defender dessa execução. Só que eu disse, entre aspas, me defender, porque, na verdade, não é uma defesa. Os embargos à execução representam, os embargos à execução representam uma ação do contribuinte caloteiro portanto, a petição dos embargos à execução é uma petição inicial e vai seguir o artigo 319, aquele velho modelo que vocês já estão careca de saber. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamento, pedido, valor da causa, porque é uma petição inicial. Então, os embargos à execução, também alguns chamam de embargos do devedor. O melhor nome é embargos à execução, mas ninguém vai te punir porque você usou a expressão embargos do devedor, porque ele é devedor mesmo. Mas o melhor seria embargos à execução. Neste caso, embargos à execução fiscal. Agora veja, pessoal, raciocina comigo. Até agora eu mostrei algumas peças para vocês. A primeira peça foi a repetição do indébito. Pagou, ferrou. Pagou, ferrou.
Eu paguei errado, paguei a mais, tenho que entrar na justiça e pedir o dinheiro de volta. Beleza. Mas eu ensinei a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Esta ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária é para dizer o seguinte: me botaram aqui numa relação jurídica tributária, ou seja, o governo acha que ocorreu um fato gerador e que eu sou sujeito. Ele acha que eu comprei um carro. Ele acha que eu tenho que pagar IPVA. E eu não tenho que pagar. Então, eu não sou sujeito. Eu estou fora dessa relação. Eu quero que declare. Declare que eu não tenho que pagar IPVA porque sou taxista e tenho isenção. Vamos supor. É um processo de conhecimento. O juiz vai mandar citar a União, a Prefeitura, o Estado, né, IPVA. Eu acho que é IPI que ele é isento. Então, eu vou falar do IPI. Eu sou taxista, recebo em casa a notificação para pagar IPI do meu carro. Eu sou isento por uma lei federal. Então, eu vou lá, entro na justiça com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária para declarar que eu não sou sujeito passivo porque tenho uma isenção. XYZ. Beleza. Se eu não entrar com essa ação declaratória e conseguir uma liminar para suspender a exigibilidade desse crédito do IPI, vai ser lançado na dívida ativa, vai iniciar uma execução fiscal, e na hora que penhorar meus bens, eu vou poder entrar com embargos. Só que os embargos, pessoal, é uma petição inicial. Então eu vou fazer aquela declaratória de inexistência de relação jurídica. Só que eu não vou dar o nome de declaratória de inexistência, eu vou dar o nome de embargos. Então preste atenção. O que você acabou de concluir? Que eu, contribuinte, eu que sou colocado como sujeito passivo numa obrigação tributária, eu posso brigar antes do lançamento, eu posso brigar depois do lançamento, e eu posso brigar depois que iniciar a execução. E esse eu posso brigar significa que eu posso entrar na justiça. Uma petição inicial. Só que antes da execução, eu chamo a ação declaratória de inexistência. O que eu vou pedir é para declarar que eu não sou sujeito passivo. Se eu não fiz isso com bola e começou uma execução fiscal, eu ainda tenho chance de pedir para declarar que eu não sou sujeito passivo. Só que eu não vou entrar com ação declaratória com esse nome. Eu entro com uma ação chamada embargos à execução, que é uma ação, e eu peço para declarar a inexistência de relação jurídica tributária. Eu ensinei para vocês, fora a repetição de débito, pagou, ferrou. A ação declaratória, eu ensinei a ação de nulidade. Anular. Anular é porque houve lançamento, né, pessoal? Então, a gente pega lá um exemplo daqueles que a gente já trabalhou em sala de aula. Imagine que a União tenha criado um empréstimo compulsório por meio de uma lei ordinária. A gente já viu que não pode, que tem que ser lei complementar. Eu não paguei, iniciou uma execução fiscal, eu fui autuado, né? Aí foi lançado em dívida ativa, iniciou uma execução fiscal, agora eu entro com embargos para anular o lançamento. Anula essa bosta aí. Por quê? Ué, porque primeiro, empréstimo compulsório só pode ser por lei complementar. A União fez lei ordinária, então é inconstitucional. E segundo, porque, sei lá, está cobrando no mesmo ano. Então, perceba, os embargos é o nosso coringa. Se eu, contribuinte, nessa linha do tempo, não agir, no final da vida, né, dessa relação, quando eu já estou sendo executado, eu ainda posso alegar tudo que eu queria alegar, se é inconstitucional, se é ilegal, se já prescreveu, se já decaiu. É isso que eu vou alegar. Vocês entenderam? Eu vou interromper um pouquinho aqui, porque eu quero ver vocês falando, se entenderam ou não. E aí? Entenderam?
Sim ou não? Robson, Carolina, Valdirene. Beleza. Então veja que em tributário, às vezes, a gente deixa a boiada estourar, você não se defende, não paga o imposto, e um belo dia chega na sua casa uma citação numa execução fiscal. Nem tudo está perdido. Você pode garantir, oferecendo bens, né? E o raciocínio é muito lógico. Você não fez nada até aqui, agora você quer vir aqui nesse momento encher o saco? Não. Vamos garantir bens, pelo menos. É a exigência da lei. E aí você fala, você pede a nulidade, você pede a declaração de inexistência, você pode fazer o que você quiser. Os embargos é você processando o governo. Com que argumento? Com os argumentos que eu tenho. É inconstitucional a cobrança, é ilegal a cobrança, está prescrita essa cobrança, não podia ter criado esse imposto, desobedeceu à legalidade, desobedeceu à anterioridade, enfim. Os embargos podem assustar pelo nome, tal como ocorre com o mandado de segurança. Às vezes a gente fala, ai, credo, mandado de segurança, nunca vi isso. Que coisa estranha. Embargos à execução, ai, credo, o que é isso? Então, tanto o mandado de segurança quanto os embargos são processos de conhecimento. São petições iniciais que dão início. Só que os embargos têm a particularidade de ser na execução e para entrar tem que garantir o juízo. Beleza? Então vamos seguir aqui na nossa análise. Então, reconhecida aí a linha do tempo na relação jurídico-tributária, eu vou abrir a Lei de Execução Fiscal. É a Lei 6.830 de 80. Essa lei, pessoal, foi feita na época da ditadura. Lembra que só tivemos um presidente eleito em 84, com as diretas já, e com a Constituição de 88, a gente vestiu a roupa da democracia, né? Um pouquinho antes, quando foi eleito presidente e nomeados os deputados e senadores que fizeram a Constituinte. Mas essa lei é da época da ditadura. Um governo militar criou uma lei para o governo cobrar o povo. Né? Então, você imagina se essa lei é boazinha ou ruim. Pois bem, o artigo 1º dessa lei, ele já diz muita coisa. A execução judicial, judicial é no judiciário, para a cobrança da dívida ativa da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Então, subsidiariamente, ó como a gente tem que aprender a ler e a entender. Quer dizer que a lei de execução fiscal é uma lei especial para execução fiscal. E o Código de Processo Civil vem com uma lei subsidiária, para dar um subsídio, para completar. Eu disse completar. Então, se houver um conflito entre um artigo da lei de execução fiscal e um artigo do Código de Processo Civil, que é novo, prevalece a execução fiscal. Porque ela é uma lei especial. Então, eu uso o Código de Processo Civil naquilo que não está previsto na lei de execução fiscal. Ele vem só para completar aquilo que não tem. O que tem vai ficar, ainda que você não goste, do jeito que está. Porque é uma lei própria para o governo cobrar as suas dívidas. Artigo 2º. Constitui
Dívida ativa da fazenda pública, aquela definida como tributária ou não tributária. Então, outro recado importante. A execução fiscal é só para cobrar fiscal, tributo? É só para cobrar imposto que o povo está devendo? Taxas que o povo está devendo? Contribuições que o povo está devendo? Resposta: não é só para a tributária. É também para a não tributária. Por exemplo, uma multa do IBAMA porque você matou uma onça. Você tomou uma multa? É ambiental? Isso não é tributo. É uma penalidade. Se você não pagar essa multa, o governo vai lançar seu nome na dívida ativa como devedor da multa. Não é tributária, mas cabe execução fiscal. Outro exemplo, multa de trânsito. Ultrapassou o farol vermelho, recebeu lá em casa a notificaçãozinha da multa de trânsito. Você faz lá recurso administrativo, naquela bosta, ninguém lê nada, mantém-se a dívida. Você não paga? Vai para a dívida ativa. Não é tributário, porque isso não é imposto. É uma multa de trânsito, porque você infringiu. Como é que o governo vai cobrar? Entrando com a execução fiscal. Então, a execução fiscal não é só para tributos, é também para questões não tributárias. Beleza. Quando a gente vai falar em execução, e vocês já estão carecas de saber disso, há uma máxima. Igual tem no tributário, não há tributo sem lei. Igual tem no penal, não há crime sem lei. Aqui na execução fiscal, ou na execução, não há execução sem título executivo. Toda execução é pautada num título executivo. E título executivo, pessoal, não cai do céu. Não dá em árvores. Título executivo vem sempre previsto na lei. E o Código de Processo é uma lei, abre uma lista de títulos executivos extrajudicial. Extra quer dizer fora do judiciário. Então, quando lá no artigo 784 do CPC de 2015, abre-se uma lista dos títulos executivos extrajudiciais, eu tenho no inciso 9º, que é título executivo extrajudicial, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Pronto. Eu já tenho aqui a informação de que a certidão da dívida ativa, aquele documento que o governo ele emite quando constituído crédito, você não pagou, então você vai para a dívida ativa, e isso é uma publicação para o mundo que você é um caloteiro, que não paga os seus impostos. Esse papel é um título executivo. E pode dar ensejo a uma execução, porque não há execução sem título. A força do título, pessoal, é que permite que o juiz tome atitudes violentas, como, por exemplo, penhorar à força a minha casa, o dinheiro que está na minha conta. Tem coisa mais violenta do que essa, do que a justiça metendo a mão naquilo que é meu? Então, para a justiça fazer isso, tem que ter título executivo. Se não tem, não pode fazer isso. Os títulos judiciais estão lá no 515, os títulos extra estão lá no 784 do CPC. Dentre os títulos extra, eu acho aqui
a certidão da dívida ativa. Trouxe aqui, apenas por uma curiosidade, um assunto que eu já falei com vocês, en passant. No âmbito federal, portanto, quando eu falar federal, eu estou falando da União, do governo federal, do Brasil, cujo administrador hoje é o Bolsonaro. Então, no âmbito federal, eu tenho uma lei de 1997, muito, muito, muito inteligente. Eu já disse para vocês que eu trabalhei no Itaú, na parte tributária. E uma vez eu fui lá ver uma execução na vara das execuções fiscais, ali na Vergueiro, e eu desacreditei, pessoal, porque o Itaú estava sendo executado por uma dívida que era tipo assim, R$50, atualizando o valor, né? Ele estava na moeda antiga, blá, 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 e era hoje, atualizando, né, na época que eu vi isso, R$50. Um absurdo para o Itaú e para o Estado, porque esse processo está ocupando uma vaga na prateleira do fórum, que ocupa funcionário, que tem que ler, carimbar, ocupa o juiz, por uma dívida de 50 pau. Sai mais caro o caldo do que o peixe. Então, o artigo 1º-A dessa lei 9469 de 97 diz assim: o advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais para a cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais, observados os custos da administração e da cobrança. Sabe aquela velha máxima custo-benefício? Então, se o valor é tão pequeno, pessoal, você acha que vale a pena ter um advogado e manter toda uma estrutura? Porque a União, ela é defendida por advogados que passaram em concursos para serem procuradores da Fazenda Nacional, né? Então, esses advogados, tem milhões de casos no Brasil. Quantas pessoas brigam com o governo? Quantas empresas brigam com o governo federal todo dia? Então, a União tem seus advogados, né, que vão defender o governo. São alunos como vocês, que fizeram um curso de Direito, passaram na OAB, fizeram concurso, difícil, porque o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, quem faz é a CESP, e a CESP é aquela banca, pessoal, que tem umas frescuras assim. Se você errar, já foi no passado, você errava uma, anulava uma que você acertou. Hoje parece que está mais assim, se você errar, a cada duas que você errar, anula uma que você acertou. Então é uma prova bem difícil. Mas você, se passar, vai ser procurador da Fazenda Nacional, você vai ser advogado do governo. Vai receber um salário que não é ruim, deve ser uns 20 pau hoje. E aí, claro, essa lei veio dizer, olha, dependendo do valor, nem vai inscrever. Só o trabalho de inscrever, de mandar inscrever ou ajuizar a ação, é mais caro do que o valor que eu vou receber, né? Aqui eu trouxe algumas súmulas que vão envolver essa questão. A súmula 521 do STJ diz: a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, ele está falando de multa que foi dada numa sentença judicial, ok? Vai estar dizendo quem é que vai cobrar essa multa. É a Procuradoria. Súmula 515. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Ele não é obrigado. Então, eu tive um cliente, por exemplo, que ele tinha 15 mini execuções. Mini porque eram execuçõezinhas pequenas, uma execução de R$1.000, a outra de 500, a outra de 600, tudo da Prefeitura de Guarulhos. Então, o juiz, ele pode reunir todas essas execuções num processo só, porque aí penhora um bem equivalente para pagar tudo, já que o credor é o mesmo, né? A Prefeitura que estava querendo receber. Súmula 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal.
vedada a atuação judicial de ofício. É que quando saiu essa lei, eu nem preciso dizer, né, pessoal? Quando essa lei diz que cabia à advocacia, ao advogado-geral da União, inclusive extinguir ações de pequeno valor por conta do custo-benefício, meu filho, no dia seguinte, o que deu de juiz. (452). Aqui, pessoal, eu coloquei de forma esquematizada, como eu sempre costumo fazer na lousa, na época que eu dava aula presencial, como é a execução fiscal passo a passo de acordo com a Lei 6.830. Tudo começa com uma petição inicial, como todo processo nasce com uma petição inicial. Essa petição inicial, ela é regida pelo artigo 6º da Lei 6.830 de 80. Não é o artigo 319 do CPC. Aliás, é uma petição inicial bem simples. Você vai desacreditar quando você olhar para o artigo 6º, porque ela não tem todas aquelas frescuras que tem o artigo 319 do CPC, que ensina a fazer qualquer petição inicial. A petição inicial de uma execução fiscal é bem simples, mas quem vai fazer essa petição inicial é o advogado do governo. Se for da prefeitura, é o advogado da prefeitura de Guarulhos. É ele que vai fazer a petição inicial da execução fiscal da prefeitura de Guarulhos. Se for do estado, é um advogado do estado de São Paulo. É um concurso. Também difícil de entrar, viu, pessoal? Salário bom. Prefeitura, salário bom. Ainda recebe honorários, hein? Assim, é até teia esses concursos de procuradores. E se for da União, é Procuradoria Federal. Beleza. Quem faz essa petição são os advogados do governo. Jamais vai cair na OAB para você fazer uma petição inicial de execução, porque você está fazendo um concurso para ser advogado, não do governo. Então não é essa peça, nunca vai cair. Fazer uma petição inicial de execução fiscal. Como há a máxima de que não há execução sem título, o título, neste caso, é a CDA, a certidão da dívida ativa. E essa certidão tem que vir no processo. O detalhe, pessoal, é que ela pode vir anexada, ou seja, em anexo, ou ela pode estar dentro da petição inicial. Então é possível pegar a CDA e enfiar dentro, recortar, copiar e colar. E se você fizer isso, obviamente está cumprindo o que está na lei, tá? Execução fiscal começa com a petição inicial, mais a certidão da dívida ativa, e o juiz então expede um mandado de citação, de penhora, de arresto dos bens, registro e avaliação. Então, cuidado. O mandado, ele vem com ordem de citar o caloteiro, penhorar bens do caloteiro, se ele não providenciar o pagamento no prazo que a lei estabelece, se ele está sumido, arrestar bens que encontrar em nome do caloteiro, levar registro à penhora e avaliar os bens. E lembre-se, essa lei é de 1980 e ela já era moderna, porque já previa o registro no cartório de imóveis ou registro no Detran da penhora do carro que foi feito pelo oficial de justiça. Então, eu tenho a petição acompanhada da certidão, o juiz, então, recebe, verifica se está tudo certo, dá uma ordem de citação, penhora, arresto, registro e avaliação, e o sujeito é citado para pagar ou garantir a execução. Pagar em 5 dias ou oferecer bens. Então, se é uma dívida de 20 mil, de 20 milhões, não interessa, de 200 mil, de 5 mil, ou eu pago em 5 dias, ou eu ofereço bens. Ofereço um terreno, ofereço um apartamento, ofereço um carro, ofereço bens para poder pagar essa dívida. Oferecer bens significa dizer, eu devo, não nego, tanto que eu estou sendo cobrado, mas não vou pagar, não vou mesmo. Eu estou garantindo essa dívida porque eu quero discutir. Que eu quero discutir significa que eu vou entrar
com embargos. Agora, preste atenção num detalhe, né, pessoal? Uma coisa é eu garantir. Eu vou lá e ofereço o carro. Eu vou lá e ofereço a moto. Dou a placa, o documento, tudo. Descrevo a cor, ano, modelo, tudo. Eu vou lá e ofereço joias. Outra coisa, pessoal, é eu não pagando e nem oferecendo bens. Se eu tô nem aí, não se preocupe, porque o oficial de justiça já saiu com mandado de citação e penhora. Então, passados 5 dias, ele vai lá na minha casa de novo. Ele fala, bom, e aí, você pagou essa dívida ou eu vou ter que penhorar bens? E aí eu vou ter que dizer, olha, penhora os bens, né? Ou eu vou ficar quieto, ele vai penhorar a força. Não importa. O que importa é, uma coisa é indicar, estou indicando o carro, para ser penhorado. Outra coisa é a penhora. Uma coisa é eu dizer, ó, tô devendo 20 mil, eu tenho um carro que vale 20 mil, tô oferecendo ele aqui, ó. Tô oferecendo. O juiz vai olhar e falar, ok, aceito, penhora o carro. Então, é uma ordem de penhora. É esta ordem de penhora que vai ser cumprida por oficial de justiça. Ele volta no meu endereço e fala, bom, o juiz autorizou, estou penhorando seu carro. Esta penhora é o marco para eu entrar com embargos à execução. A penhora é a prova indiscutível de que está garantida a dívida. Desde que, obviamente, a penhora recaiu sobre o valor da dívida, né, pessoal? Se a dívida é de 20 mil, tem que penhorar um bem que vale 20 mil ou mais. Então, eu só posso entrar com embargos, que é uma petição inicial, se houver intimação da penhora. E para haver intimação da penhora, é porque a penhora ocorreu. E ocorrendo a penhora, garantiu o juízo com bens suficientes para pagar a dívida. Evidentemente, se eu não entrar com embargo, se eu perder o prazo dos embargos, o bem penhorado vai para leilão, asta pública, são os atos expropriatórios. A palavra expropriatório, quer dizer, não é mais. Propriatório, propriedade. Então, não é mais sua propriedade. Atos expropriatórios é de tirar a propriedade. O seu carro agora vai ser vendido no leilão. Quem comprar vai ser o dono. Quem comprar vai dar dinheiro para comprar. Esse dinheiro, que é seu, porque veio do seu carro, não vai ser entregue para você, porque vai ser paga a dívida que você tem. Então, eu pego o seu carro, transformo em seu dinheiro, e com seu dinheiro eu pago a sua dívida. É assim que funciona a execução fiscal. Perfeito? Aqui, mais detalhadamente, está a execução fiscal, a petição inicial, seguindo o artigo 6º, tem que ter endereçamento, juiz. A CDA já vai dizer, ó, o que está no artigo 2º e 3º da Lei de Execução Fiscal. A CDA deve conter o nome do devedor, dos corresponsáveis, e sempre que conhecido o domicílio, a residência de um e de outros. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei. A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida. Então, é a origem tributária, IPTU, imposto, a lei que cria o imposto do IPTU, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, a data e o número de inscrição, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. E ela, certidão da dívida ativa, goza de certeza e liquidez. Então, o governo traz todas as informações que representam a história. Porque a CDA vai contar a história, vai falar seu nome, Ovaner, né?
está devendo IPTU do seu imóvel, ó, está contando a história. Por isso que não precisa trazer os fatos e fundamentos. A CDA já é os fatos e os fundamentos para a cobrança de um tributo. O artigo 6º, então, está aqui na tela. A petição inicial indicará apenas, olha a palavra aí, apenas o juiz a quem é dirigida o pedido e o requerimento para citação. Parágrafo 1º. A petição será instruída com a certidão da dívida ativa que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. A petição inicial e a certidão da dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. O valor da causa será o da dívida constante da certidão com os encargos legais. Esse é o artigo 6º da Lei de Execução Fiscal. Aqui eu trago duas súmulas, pessoal, importantíssimas. Elas já caíram na primeira fase da OAB, aquela de marcar X, em que cai direito tributário, né? A súmula 58, proposta à execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Ora, eu moro em Guarulhos, tenho uma casa em Guarulhos, estou devendo IPTU da casa de Guarulhos. Foi feito o lançamento em meu nome do IPTU da casa de Guarulhos do ano que eu morava em Guarulhos. Iniciou uma execução fiscal, é no domicílio do devedor. Eu moro em Guarulhos. Começou a execução aqui. Aí, pessoal, eu vendo a casa e vou mudar para o Rio de Janeiro. Só que o processo já está na justiça. O fato de eu ter mudado para o Rio de Janeiro faz com que o processo saia de Guarulhos e vá para o Rio, porque tem que ir onde está o domicílio do devedor? Resposta, não. Proposta à execução, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência que já foi fixada na hora que foi proposta a execução. É a súmula 58 do STJ. Também cai na segunda fase, lá na parte de questões, né? Porque tem a parte de ser discursiva lá na prova da segunda fase de tributário. Súmula 409, importantíssima. Olha lá. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. É matéria de ordem pública. O juiz reconhece de ofício. Agora, se ele não reconheceu, é porque ele não leu. Aí cabe a mim, cliente, cabe a mim, devedor, através do meu advogado, dizer que está prescrito. Despacho do juiz, que é aquele despachão, né? Manda citar, manda penhorar, restar, registrar e avaliar. Está lá no artigo 7º. O despacho do juiz, quando recebe a petição inicial, vem com ordem de citação para no prazo de 5 dias. Eu repito, 5 dias. 5 dias. Pagar a dívida ou garantir o juízo. Penhora se não for paga a dívida e nem garantida a execução. Então, depois dos 5 dias, o oficial de justiça volta na sua casa e pergunta: você pagou? Você garantiu? Você foi lá, peticionou, indicou um carro, uma moto? Não. Então, eu vou penhorar tantos bens quantos bastem. O que eu achar aí na sua casa, eu penhoro. Ele arresta se a pessoa estiver desaparecida, né? Não foi no endereço, ela não estava mais, ou se escondeu. Registro da penhora. Então, se é um carro, vai lá no Detran, registra que esse carro está no nome do fulano, mas agora está penhorado. Se é um imóvel, vai lá no cartório e manda registrar lá na matrícula que essa casa, esse terreno é do fulano, mas que foi penhorado. E ele avalia. Tal como hoje, quem faz a avaliação é o oficial de justiça. Súmula 414, ela fala sobre a citação. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Então, aqueles caloteiros que sumiram, né? Tem empresas que vazam, ninguém acha, ninguém viu. Ou a pessoa mesmo sumiu, mudou e nem endereço deixou. Pode ser citado por edital numa execução fiscal? Pode. É o que está dizendo a súmula 414. Então, a pessoa é citada, tem 3 opções. Ou ela paga a dívida com juros de multa, de mora, encargos, honorários, paga tudo.
Honorários para o governo, claro, o governo teve que entrar na justiça, quem deu causa paga. Se ele entrou porque você está devendo, quem deu causa foi você que está devendo, então você vai pagar. Se você opta pelo pagamento, o processo é extinto. Se você, ao invés de pagar, querer oferecer bens para discutir, seja entrando com embargos, então você garante a execução. É uma petição simples, ofereço o carro, modelo, ano, marca, ofereço a casa, matrícula no imóvel, tal, 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 tal. Agora, se você não paga e não garante, aí se segura peão, começa a execução mesmo, que vai vir a penhora forte. A verdade é uma só, pessoal. Garantindo a execução, ou seja, entrando por livre e espontânea vontade com uma petição oferecendo um carro para pagar a dívida, como garantia. Ou você não oferecendo nada, tá nem aí, a penhora vai acontecer. Ela vai acontecer por bem, quando você oferece e indica um imóvel, e o oficial vai lá e penhora, ou por mal, quando você não está nem aí, e o oficial de justiça faz uma investigação, acha um carro na garagem do seu carro, da sua casa, ele pega a placa, vai no Detran, descobre que é seu, vai lá e penhora. Pronto, acabou. Por bem ou por mal, a penhora vai acontecer. O que importa é que, feita a penhora, você pode oferecer embargos. Então, olha para o artigo 16, que é o artigo mais importante do tema embargos à execução. O artigo 16 da Lei 6.830 de 1980 diz assim: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Então, presta atenção. Do depósito. O que quer dizer isso? Você foi citado para pagar a dívida em 5 dias. Era uma dívida de 20 mil. Você não quer pagar, porque você quer conversar. E você tem 20 mil na sua conta, sobrando. Você não paga porque você quer discutir, você acha que é inconstitucional, você acha que é ilegal, você acha que prescreveu, não sei qual é o assunto, mas você acha que não deve pagar. Mas você tem o dinheiro. Então você deposita. O depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito. Se eu depositar o valor em juízo, eu estou garantindo a execução, está suspenso, porque você não pode me cobrar, está garantido o juízo com depósito integral em dinheiro, e eu entro com os embargos a partir desse depósito. 30 dias a partir do depósito. Eu depositei dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro, 30 dias, eu tenho que entrar com embargos. Conta a partir do depósito. Ah, Vânia, eu não tenho dinheiro não, 20 mil não tenho. Vou oferecer uma fiança. Pode, pode, vou lá, procuro um banco, por exemplo, fiança bancária, procuro Itaú e falo, ó, quer ser meu fiador? Faz uma fiança aí para mim. O Itaú vai cobrar por isso, com base na dívida, e ele, claro, para fazer isso vai querer saber se eu tenho bens, né, pessoal? Mas ele pode dar a fiança como garantia. Aí o prazo para embargos é 30 dias contados da juntada da prova da fiança. Agora, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho fiança, então eu vou oferecer um bem, um carro, uma moto, um cavalo. O que eu vou oferecer? Então vai ser feita a penhora do bem que eu oferecer. Penhora do carro, penhora da moto, penhora de máquinas. Feita a penhora, que é um auto, né, formal, o oficial de justiça vai lá descrever o bem, ele vai me intimar da penhora. Intimar é da ciência. Ele vai dizer, Vânia, penhorei seu carro, Fiat Uno Mille, ano, modelo de fabricação 2019, cor vermelho, chassi ZYZ478B, placa Brasil HRY 234, blá, 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 e eu vou ser intimado. Então, o prazo começa a correr a partir da intimação. Não é do dia que eu fui citado, não é do dia que penhorou, é do dia que eu sou intimado da penhora. Aí o parágrafo primeiro, que é o mais importante, olha o que está escrito lá. Não são
admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Antes de garantir a execução. Então, eu tenho que garantir. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Depois da garantia do juízo. E que eu posso alegar toda a matéria. Então, eu posso alegar que é inconstitucional, que é ilegal, que não tem lei, que violou o princípio da anterioridade, da legalidade, o princípio da isonomia, posso dizer que prescreveu, posso dizer que decaiu, tudo vai depender da historinha. Ok? Artigo 17. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias. Então, olha que fácil. 30 dias para entrar, 30 dias para contestar. Só que o código, ou melhor, a lei de execução fiscal, ela não usa a palavra contestar. Diz que a fazenda será intimada para, em 30 dias, impugnar. Esse impugnar, pessoal, coloca aí, igual contestação. Porque se os embargos é uma ação, a impugnação dos embargos equivale a uma contestação, né? Parágrafo único. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo de direito de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. É o julgamento antecipado do mérito, né, pessoal? Muito, 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 muito comum em matéria tributária. Porque tudo que a gente viu em peça até agora, a matéria era só de direito. Né? Saiu uma lei ordinária criando o empréstimo. A Constituição diz que é lei complementar. Então, se sair uma lei ordinária, a Constituição diz que é complementar, é só mostrar a Constituição para ver que aquela lei é inconstitucional. Isso é matéria de direito, não precisa de uma testemunha. Né? Violou a anterioridade. Então, violou a anterioridade, é matéria de direito, porque eu vejo a lei, a data que foi publicado em 2014, ela só pode entrar em vigor no exercício seguinte, em 2015. Se cobrou antes, violou a anterioridade. E assim sucessivamente. Quase tudo em tributário é matéria de direito. Mas pode haver necessidade de testemunha. Né? Vamos supor que eu diga que eu fui autuado por um fiscal que me mandou uma multa enorme, mas ele fez isso porque me cobrou propina. Se eu tiver prova de que ele me cobrou propina, nos embargos eu vou ter uma audiência onde vão ser ouvidas testemunhas, feita perícia numa fita de vídeo, num áudio de WhatsApp, enfim. Pode acontecer, mas geralmente tributário é a matéria de direito, o que enseja julgamento antecipado do mérito. Bom, como a gente viu, a lei de execução fiscal é uma lei especial. Especial para o governo cobrar tributos. Especial para o governo cobrar tributos. Na justiça. O Código de Processo Civil, ele também fala de cobrança, de execução. E também fala de embargos. Só que eu primeiro tenho que olhar a lei de execução fiscal. Primeiro eu vou lá. E uso o Código de Processo subsidiariamente. Olha que começa o artigo 919 dizendo: os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Não. O que diz a lei de execução fiscal? Não fala nada. Então, se ela não fala nada,
vem o código subsidiariamente. Se ela não fala nada, então o código está dizendo que os embargos não têm efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória. O que quer dizer requisitos para a concessão de tutela provisória? Anote aí no seu caderno. Eu estou falando de fumus boniuris mais periculum in mora. Eu estou falando de probabilidade do direito mais receio de dano. E aqui, pessoal, o receio de dano sempre é muito claro, né? Se você não paralisar essa execução, dar efeito suspensivo aos embargos é paralisar a execução, o próximo passo depois da penhora é colocar esse produto à venda, no leilão. E aí imagina, você vende a minha casa, você vende o meu carro, porque eu estou te devendo, mas como eu embarguei, e os embargos é um processo e demora anos, lá na frente, daqui 5 anos, o juiz pode, na sentença, declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e, portanto, afirmar que eu não devo nada. E aí você já vendeu minha casa, você já vendeu meu carro, e eu não te devia. Por isso que é importante conseguir o efeito suspensivo. Porque se eu não conseguir suspender, a execução continua. Ela continua para venda dos bens. Então eu posso anular porque é inconstitucional. Enfim, o argumento eu vou trazer nos embargos. Mas o pedido de efeito suspensivo já carrega uma carga gigante de perigo. Se você não suspender, há um perigo de eu perder meus bens para pagar uma dívida que não deveria pagar. Beleza. E o fumus boniuris é a probabilidade. A probabilidade aqui sempre é matéria de direito, né? Então, se a Constituição diz que para criar empréstimo compulsório depende de lei complementar, está na Constituição, e se criou uma lei ordinária, essa é a minha fumaça. Essa lei é inconstitucional, ao que tudo indica, pelo que se lê na Constituição, não pode uma lei ordinária criar empréstimo. Olha o exemplo da minha fumaça. Tá vendo como eu tenho direito? Meu direito está na Constituição. É provável que eu ganhe. Somado ao medo, me dá o efeito suspensivo. E desde que essa execução já esteja garantida por penhora. Então, no caso da execução fiscal, como eu só posso entrar com embargos se eu penhorei, então a penhora sempre eu vou ter. O que eu tenho que mostrar, além de dizer que foi feita a penhora, é o fumus boniuris e o periculum in mora para suspender a execução. Eu tenho que mostrar que eu tenho fumaça e que há um receio de dano. Somado ao bem penhorado, suspenda a execução. Ok? Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. O juiz pode tirar o efeito suspensivo que ele deu. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. O juiz pode dar efeito suspensivo parcial, só para multa. Então eu garanto só o valor da multa. Para isso paralisa, mas o resto toca o pau. Parágrafo 4º. A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram. Quando? Quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente àquele que embargou. Me parece óbvio. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Evidentemente, o fato de estar suspenso a execução, o aluno poderia pensar assim, está suspenso, parou. Parou, não faz nada. Faz sim. Faz reforço de penhora, porque você penhorou um carro, você disse que valia 20 mil. O oficial de justiça foi lá e falou, esse carro vale no máximo 12. Então, falta mais 8 para pagar, para garantir, porque a dívida era de 20. Então, haverá um reforço de penhora. Ou uma redução, né? A dívida era de 20, eu dei um carro que vale 50, pode reduzir para um outro carro que eu venha a ter no valor menor. Outro artigo mega importante, pessoal, é o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal.
O artigo 34 diz assim: das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 RTNs, só se admitirão embargos infringentes de declaração. Então, o que esse artigo está dizendo é o seguinte: qual é o recurso que eu entro contra a sentença dos embargos à execução fiscal? Porque os embargos à execução fiscal, eu já disse, é um processo. Tem petição inicial, logo tem sentença. Se o juiz proferir uma sentença nos embargos que eu fiz, qual é o recurso que eu entro? Se fosse no processo civil, a gente fecha o olho e grita cegamente: apelação. Contra a sentença, cabe apelação. Mas na execução fiscal não é assim. Quando eu te perguntar qual o recurso cabível contra a sentença nos embargos à execução fiscal, você vai responder: depende. Se for uma dívida de até 50 URTNs, você vai entrar com embargos infringentes. É para o próprio juiz. Se for acima de 50 URTNs, aí é apelação. Aí é apelação. Ah, professor, mas quanto que dá 50 URTNs? Então, isso é uma bosta. A URTN não existe mais. Essas obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, mais tarde, foram substituídas pela BTN, Bônus do Tesouro Nacional, que depois foi trocada pela BTNF, Bônus do Tesouro Nacional Fiscal. Depois foi pela URV. Por fim, é a Selic. Hoje, chutando por alto, 50 URTNs deve dar uns 700, 800 reais. Hoje, em moeda atual. Então, se for uma sentença nos embargos de um contribuinte que estava sofrendo uma execução fiscal e o valor era de 800, 700 reais, você não gostou? É sentença? Você vai entrar com embargos infringentes. Se for de R$1.000, você não gostou, aí você entra com apelação. Cuidado, porque isso é uma pegadinha, viu? Bom, agora nós vamos fazer o intervalo, porque já são quase... Professor, Oi. mas Diga. Mas os embargos infringentes não são aqueles que não têm mais previsão no CPC? Então, não são aqueles, são outros. Os embargos infringentes que estavam presentes no CPC antigo, ocorria quando eu estava diante de um julgamento não unânime do tribunal. Esses embargos infringentes, eles existem só na lei de execução fiscal e só cabe contra a sentença de até 50 URTNs. É uma doideira isso, viu? É uma doideira. Todo mundo tira o maior sarro, Ana Beatriz, desse imposto. Porque, como eu disse, né, essa lei foi lá na década de 80. Eu costumava brincar em cursinho que quem fez essa lei aí, né, a gente tinha vindo assim, muito pouco dessa liberdade toda, como é que chama aqueles hippies lá? Foi muito LSD para fazer essa lei, viu, pessoal? Essa lei é doida. Isso aí é LSD. Não tem outra explicativa. Como é que enfia embargos infringentes aí, gente? Nada a ver, né? E por conta desse negócio de ser nada a ver, é que cai em prova. Sabe? Por conta exatamente de ser algo que a gente jamais imaginava, é que cai em prova. Então, sua pergunta foi perfeita. Não existe mais os embargos infringentes no CPC. Verdade. Mas existe um tal de embargos infringentes lá na lei de execução fiscal que equivale a uma apelação, só que não chama apelação. Ele chama embargos infringentes, mas serve para atacar a sentença do juiz de até 50 RTNs. A diferença, sabe qual é? É que esses embargos, olha que loucura, é julgado pelo próprio juiz. Ele deu a sentença, você recorre para ele e ele mesmo revê. Agora, olha para mim, você acha que ele vai rever uma coisa que ele acabou de fazer? Mas é esses embargos infringentes, é para isso. Não vai para o tribunal, não. Vai para o próprio juiz. Agora, a apelação, aí sim, ela vai para o tribunal, quem julga são os desembargadores. Mas para isso tem que ser acima de 50 RTMs.
Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Turminha, eu vou fazer um Obrigada. breve intervalo. Falou, amor. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco, beleza? Aí a gente vai fazer uma pecinha para trabalhar uns embargos à execução. Então, até daqui a pouco. Ok? Obrigada, professor. Falou.